primeiro módulo falando sobre noções básicas de anatomia. Vamos ver rapidamente essas noções básicas para a gente ter uma ideia de como é que é atender alguém, mas eu tenho que descobrir como é que acontece no nosso corpo, como esse corpo vai agir, quando esse corpo age quando recebe um trauma, uma pancada, certo? Então, ou ele começa a ter uma deteriorização pelo fato do tempo ou alguma coisa, algo adquirido, mas vamos conhecer o corpo, como é que acontece. O objetivo é proporcionar os participantes a conhecimento, a se capacitarem a explicar mais ou menos, ter uma noção do conceito de anatomia, citar as localizações, algumas localizações utilizadas da referência anatômica, né, ter noções em termos das divisões do corpo humano e aumentar, enumerar principais cavidades do corpo e até sentir alguns órgãos do corpo humano. Primeiro vamos para o conceito, né? A anatomia é a ciência que estuda a estrutura, a forma e a relação entre os seus órgãos com a sua localização, onde existe o órgão e onde é que ele está localizado no seu corpo. É utilizado para classificar e descrever as lesões de acordo com a localização. Essas lesões e os órgãos internos aplicável, que a gente podemos aplicar técnicas, né, de exames e tratamento a essa vítima. Também falamos em relação, quando fala de anatomia, também temos a fisiologia, né, que é a ciência que estuda as funções da organização, né, e os seus processos vitais do corpo. A importância da fisiologia é entender as alterações da função vital desse corpo e o funcionamento normal desse corpo, que a gente fala assim, quando o corpo está em equilíbrio, o corpo está em homeostase, né? Está tranquilo, mas quando tem um problema nele, há essa quebra da homeostase, onde a gente tem que fazer a intervenção, né? Intervenção no atendimento pré-hospitalar ou intervenção no atendimento médico. A posição anatômica, né, ele exige conhecimentos das posições que o indivíduo se encontra em posição ereta, né, de frente, cujos membros superiores com as palmas da mão para frente e as mãos voltadas para frente, que é a parte realmente que está voltada à parte anatômica, né? Corpo ereto, de frente e com as palmas da mão voltadas para frente. O plano anatômico, para efeitos, utiliza-se de vários planos e da divisão do corpo, chamado de planos anatômicos. Ele se divide em plano sagital mediano, né, que é um plano imaginário que prolongalmente, através do corpo, se divide em metade direita e metade esquerda. E o plano sagital mediano, através de superfícies ventral, dorsal do corpo, são chamados de linha mediana, ou média anterior, e linha mediana ou média posterior. Se divide desses dois planos. O plano frontal ou coronal é um plano que se intercepta o plano sagital, né, em um ângulo reto que se divide em metade anterior e metade posterior. E temos também o plano, terceiro plano, o plano transversal horizontal, que é todo o plano que se divide o corpo em parte superior e em parte inferior. Vários termos são utilizados para descrever essa posição, que são os elementos anatômicos em relação às posições eretas desse corpo, né, e suas lesões. O termo medial significa que é uma linha média e lateral que é afastado dele, certo? Linha média e linha lateral. A lateral mais afastada desse local. Como por exemplo, na mão
o polegar é lateral ao dedo mínimo, enquanto que no pé o hálus é medial ao dedo mínimo. Então, se você olhar em mãos, a mão do polegar ele é médio em relação à mão, o dedo do pé em relação ao dedo mínimo. Então, ele se torna-se medial em relação a isso, vindo essa vítima de frente para você. Por isso que toda vítima que tem um acidente em estar com a frente para o solo, a gente tem que colocar ela num plano que ela fique de frente para você ver essa linha medial e localizar qual órgão afetado. Um ferimento do tórax medial ao mamilo está localizado entre o mamilo e a linha medial anterior, e o ferimento lateral do mamilo está localizado entre o mamilo e a linha axilar. O termo proximal significa mais próximo da raiz do membro e origem do órgão distal mais afetado. O membro superior, o cotovelo, é proximal ao punho e distal ao ombro. Proximal ao punho e distal ao ombro, o cotovelo. A articulação interfalangiana proximal, ela é mais próxima da base do dedo, e interfalangiana distal é mais próximo da ponta do dedo. Então, em relação aos ferimentos de um membro, o exemplo da coxa, o mais próximo do quadril. Esse ferimento pode ser mais distante ao ferimento distal. Então, temos em relação ao superior, significa que próximo da extremidade superior, inferior, mais próximo da extremidade inferior. Assim, temos o lábio inferior, superior, lábio inferior, certo? E a pálpebra superior, onde fica a relação aos olhos, pálpebra superior, pálpebra inferior. Então, os dois ferimentos em determinada parte do corpo, na parede torácica, por exemplo, o ferimento do terceiro espaço intercostal é superior a um ferimento do quinto espaço intercostal, em relação ao tórax, né? Temos costelas, que são arcos costais, e chamamos ele de primeiro, segundo, terceiro espaço intercostal de cada. O tórax, a gente tem uma divisão de 12 regiões, arcos costais torácicos. Por isso que há essa contagem. Temos mais à frente o plano. Esse plano a gente tem por estes movimentos, como você está olhando na figura, né? O sagital anterior tem um eixo lateral e os movimentos de flexão e extensão desse corpo. Temos do outro, né, o plano frontal do seu lado direito, o plano frontal, né, anterior, posterior, e onde você tem uma abdução ou uma adução. E no meio você tem aí em relação à parte horizontal, né, transverso, onde tem um longitudinal, onde faz essa rotação. Com isso, tem uma divisão do corpo humano. O corpo humano se divide entre cabeça, tronco e membro, certo? A cabeça, ela é dividida em duas partes, crânio e face. Uma linha imaginária passando pelo topo das orelhas ou dos olhos é o limite aproximado entre essas duas regiões. O crânio contém o encéfalo no seu interior e é chamado de cavidade craniana. As lesões do crânio encefálico são as causas mais frequentes de óbitos na vítima de trauma. Essas lesões de face
pode ameaçar a vida do indivíduo em relação ao sangramento dessas vias aéreas. Então, muitas vezes você tem um trauma de face, um acidente, onde você tem esse trauma de face e nisso tem esse sangramento interno, onde a gente chama de hemorragia interna, e vem fazer com que eles tenham essa obstrução de vias aéreas. Se você não tiver um cuidado em avaliar a vítima, ela pode morrer pode vir a morte pelo líquido, pelo próprio líquido que ela está deixando na parte interior da sua região bucal, certo? Que é o sangue. Vem morrer com asfixia. Então, a outra parte, que é o tronco, está dividido em pescoço, tórax, abdômen e pelve. Então, quando você vai avaliar essa vítima, como a gente chama em termos de abordagem secundária, que a primária é aquela que você consegue visualizar se a vítima está com vida, essa parte em relação ao tronco, a gente vai verificar se essa vítima tem algumas lesões ou tem algum trauma onde venha ter fraturas internas, ou fraturas expostas dela, que a gente consegue visualizar, mas muito mais em relação à procura dessas hemorragias e fraturas internas. E como falamos que o tronco ele tem pescoço, tórax e pelve em relação ao abdômen e pelve. O pescoço é a coluna cervical, abriga o seu interior, a porção cervical da medula espinhal. As porções superiores do trato respiratório e digestivo passam pelo pescoço e a direção ao tórax e ao abdômen. Contém vasos correspondentes pela irrigação do crânio e as lesões do pescoço de maior gravidade com as suas fraturas e da coluna cervical, com a lesão, sem lesão da medula. Então a pessoa pode ter um trauma na cervical, no pescoço, na região posterior, atrás, onde elas têm 7 cervicais. Então ela pode ter um trauma onde tem essa fratura, mas ela não tem a perda do líquido da coluna, certo? Mas ela está fraturada. Então o cuidado é muito grande em termos de atendimento pré-hospitalar, onde fazemos o controle cervical, para que a vítima não tenha movimentação desse pescoço. O tórax tem uma cavidade torácica no seu interior, a parte inferior do sistema trato respiratório, as vias aéreas inferiores, os pulmões, esôfago, coração e os grandes vasos que chegam ou saem do coração. Então, muitas vezes esses vasos ele tende a se expor. É sustentado por a estrutura óssea, da qual fazem parte a coluna vertebral torácica, os arcos costais, o externo, a clavícula e a escápula. Arcos costais, o que acabamos de falar, que temos 12 arcos costais, Então, por isso que se fala da T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Então, quando a gente fala de arcos costais, é porque temos 12 arcos costais, Então, temos também o externo, que é essa região externa na região que segura esses arcos costais, que são uma região external. Temos a clavícula, que é essa parte que vem do ombro até o outro ombro, onde verificamos também se tem algum tipo de fratura. Isso acontece muito com vítimas de queda automobilística, de acidente de trânsito, de moto, que quando cai o peso totalmente vai na parte do corpo, da mão, do braço, seja direito ou esquerdo, onde ele consegue sustentar essa força toda e infelizmente vai ter uma fratura na região clavicular.
As escápulas geralmente é a parte posterior que fica no dorso, fica atrás, nas costas. E é onde, né, essa movimentação que a gente sente, o pessoal fala popularmente, essa pazinha da costa, é que se chama de escápulas. Essas lesões do tórax é a segunda causa mais frequente de morte de vítimas traumáticas. É a região onde temos aqui no tórax o coração e o pulmão. Então, a preocupação muito grande, onde faz esse trabalho de bombeamento de um órgão involuntário e você consegue uma pessoa ter um trauma nesse local e há um grande extravasamento de sangue nesse local e a vítima pode vir a óbito. Temos a outra parte do abdômen, né, que esse é separado do tórax, né, junto dele temos o diafragma, né, que contém basicamente, realmente nessa área do abdômen, o aparelho digestivo e também o aparelho urinário, né? Portanto, a digestão e da excreção dos alimentos que a gente tem nessa região. Possui o seu interior grandes vasos, né, que irrigam as vísceras abdominais e os membros inferiores. É sustentado também pela coluna vertebral, posteriormente, que é na parte de atrás, né, nas costas, parte posterior, e por uma resistência da camada muscular, né, anterior e lateral. As lesões do abdômen podem levar a grandes hemorragias, devido a lesões de grandes vasos ou de vísceras bastante vasculares, como o do fígado, o baço, os rins, infecções pelo vazamento contendo relações às vísceras, né, que quando ela dentro do seu órgão, dentro do abdômen, como temos o intestino delgado e o intestino grosso, então onde tem bastante material que é para ser excretado, que não pode ficar dentro dos nossos órgãos, da cavidade abdominal. Vendo aqui na figura, ela está dividido em 4 partes, né? Quadrante superior direito, que falamos de hipocondrial, né? Quadrante superior esquerdo, também falamos na região hipocondrial esquerda. Um é hipocôndrio direito, na região hipocondrial direita, e outra em região hipocondrial esquerda. Já nesse mesmo local desses 2 quadrantes, no meio tem a região epigástrica. No quadrante abaixo temos o flanco direito e o flanco esquerdo, que na região do meio tem uma região mesogástrica, né, do mesogástrico, que é a região umbilical, do umbigo. E temos o quadrante inferior direito, que fica a fossa ilíaca direita, e o quadrante inferior esquerdo, que fica a fossa ilíaca esquerda. E no meio fica a região hipogástrica, a região baixa. Então são divididos esses quadrantes. No quadrante superior direito temos o fígado, o vesícula biliar, o pâncreas, o estômago, o duodeno, o colo, o diafragma, os rins e a veia cava inferior. No quadrante superior esquerdo temos o baço, né, o estômago, a cauda do pâncreas, temos também o cólon e o rins e o diafragma. Nesse quadrante inferior, abaixo, inferior direito, temos o intestino delgado, o cólon direito e os vasos ilíacos, né? Quer dizer, é a fossa ilíaca que a gente fala. E o quadrante inferior esquerdo temos o intestino delgado, o cólon esquerdo, o reto e os vasos ilíacos. Essa é a divisão, como você vê aí na imagem, a localização e o posicionamento de cada órgão do corpo humano, né? Você já mostra aí em relação à fossa nasal direita, né, onde também tem a cavidade oral. Temos também a faringe, a passagem da faringe, esôfago, traqueia
e vem depois esses quadrantes que já foi falado agora, para vocês agora ter uma noção do posicionamento que fica cada órgão do corpo. Abaixo do abdômen tem uma pelve, que liga o abdômen aos membros inferiores que contém a chamada cavidade pélvica, né? Ou cintura pélvica, que tem a porção distal do tubo digestivo, do aparelho urinário e também lá o aparelho reprodutor masculino e feminino. As fraturas de pelve óssea frequentemente são mais frequentes em relação e tem bastante em relação à queda de moto ou quando a vítima recebe em trânsito, né, recebe uma pancada lateral em relação no carro, quando ela estiver no interior desse carro, desse veículo, e recebe uma pancada nesse local, seja direito ou esquerdo, pode afetar e também ter hemorragia interna nesses locais. Os membros, temos membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores. Os membros superiores têm uma divisão de braço, que é essa parte aqui do braço, e essa parte é antebraço, certo? E dos membros inferiores são a perna. As lesões dos membros estão entre as mais frequentes e possuem risco de vida, envolvendo assim extravasamento de sangue, de vaso sanguíneo nas artérias e nas veias. Temos o sistema respiratório, como falamos há pouco tempo, mostramos na imagem, que faz o caminho do oxigênio no meio ambiente até a célula ao longo dessa região das vias aéreas, onde tem uma parte superior e a parte inferior. Que a parte superior falamos a cavidade nasal, nariz, né, boca e a faringe. E também tivemos na parte inferior que falamos em relação ao nosso diafragma. As vias inferiores, que são formadas por laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, cada um tem a sua denominação, né? Tem a sua estrutura. Quer dizer, a laringe tem uma estrutura complexa com os ossos e cartilagem. Contém duas cordas vocais e músculo responsável pelo seu funcionamento. A laringe não tolera a presença de qualquer corpo estranho, sólido ou líquido, certo? Na laringe, essa passagem, que a gente também tem uma passagem da tricode, que também temos ali a epiglote, né? Ele não deixa a passagem de nada líquido ou sólido. Então, temos ali os espasmos e também temos as cordas vocais. Por isso temos essa situação de voz, né? Cada um tem a sua graduação de voz. Quando temos é muito importante essa área, porque quando temos alergias, né? Só sabemos quando essas alergias quando a gente entra em contato com elas, ou comemos ou tomamos algum medicamento alérgico. Então ela tem uma situação da laringe que ela faz um edema, um fechamento dessa glote, onde a gente chama de choque anafilático. A vítima vem começar a ter coceiras e o fechamento dessa glote, né, dessa parte das cordas vocais. Então, próximo do pomo de Adão. Nos homens e nas mulheres não tem um pomo de Adão. É chamado de cartilagem cricoide. Onde posteriormente também temos a traqueia, que se divide nas duas partes, que temos brônquios, né, principal direto e o brônquio principal esquerdo, um direito e o outro esquerdo, que se localiza o pulmão direito e também se localiza o pulmão esquerdo. Esses brônquios se dividem em ramificações que são muito calibrosas, até se formar os bronquíolos, e por sua última parte das vias aéreas, os alvéolos pulmonares que ficam dentro, né? As aspirações de vômitos, sangue
normalmente são causa de obstrução do nível dos bronquíolos e dos brônquios, que é menos calibroso, ou dos bronquíolos. A respiração é um processo biológico através do qual se tem a troca gasosa, que há a troca do oxigênio e o gás carbônico entre essas células. Possui os componentes de ventilação e de perfusão. A ventilação é um processo mecânico através do qual o ar rico em oxigênio entra pelas vias pélvicas e até os pulmões. O ar é rico em gás carbônico e nisso surge essa troca do caminho inverso que traz, né, a respiração, trazendo assim o oxigênio. Joga-se o gás carbônico para fora e trazendo assim o oxigênio. E temos praticamente 21% de oxigênio no corpo. Então, a perfusão consiste na passagem do sangue pelos capilares alveolares, né, onde ele capta o oxigênio do ar no alvéolo e há a liberação assim do dióxido de carbono para essa excreção, indo assim para fora. Então, como está visto essas imagens aqui, para você saber a localização de cada um desses locais: a orofaringe, a nasofaringe, a hipofaringe, onde é que está localizado, né, o sistema onde se há essa troca de oxigênio e gás carbônico visto aí nessas imagens. O aparelho circulatório, que é o aparelho que é responsável da circulação do sangue através do todo o organismo. Então, seus componentes são sangue, coração e vasos sanguíneos. O sangue circula através de dois circuitos paralelos: a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação sistêmica é a grande circulação, carrega o sangue oxigenado por toda a parte do corpo, né? Ele, desde o ventrículo esquerdo, que recebe o sangue oxigenado, ele para todas as regiões do corpo humano. E trazendo assim, que com a pequena circulação, o sangue sujo ou sangue venenoso, falamos que até vem que ele cai no átrio direito pela veia cava superior. Então, a circulação pulmonar pequena, ela leva o sangue pobre em oxigênio, leva o gás carbônico desde o ventrículo aos pulmões e traz assim o sangue oxigenado à volta para o ventrículo esquerdo. É uma pequena circulação levando o que está sujo. O sangue é formado pelo fluido composto de uma parte líquida, né, de elementos celulares, e a parte do sangue é chamada de parte. É a parte líquida, né, e a outra parte que é chamada de plasma. O plasma acontece muito, visualizando ele, é a situação na queimadura. Quando você vê o queimado, que ele tem uma situação lá de queimadura de segundo grau, quando vê aquela bolha. Aquela bolha geralmente é essa falada de plasma, que contém várias substâncias, entre os quais os anticorpos e os fatores de coagulação. Os elementos celulares são as hemácias, né? São os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, né? Que são glóbulos vermelhos eritrócitos e os glóbulos brancos, os leucócitos, né? E depois as plaquetas. As hemácias contêm hemoglobina, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões até as células do organismo. Eles vivem em algumas semanas e, quando são envelhecidas, são retiradas da circulação pelo baço e pelo fígado. Os leucócitos são células responsáveis pela defesa do corpo. Então, por isso que se fala assim de imunização, né? Faz a imunologia. E
além de produzir anticorpos, eles afetam diretamente o micro-organismo, visando a destruição. E as plaquetas participam do processo de coagulação. Então, as hemácias e as plaquetas são produzidas pela medula óssea e os leucócitos pela medula óssea, e os leucócitos pela medula óssea também, mas pelos linfonodos e baços. O volume de sangue circulante corresponde a 7 a 8% do peso corporal. Assim, um indivíduo de 70 quilos apresenta em média 4,9 a 6,6 litros de sangue no corpo. Então, se em média um indivíduo de 60 quilos, você imagine mais ou menos um indivíduo de 100 quilos, 130 quilos. O coração é uma bomba que promove a circulação do sangue através dos vasos sanguíneos. É um órgão oco e involuntário, ele tem movimento voluntário. Não tem como você dizer assim, para coração. Não tem como, é um órgão que ele trabalha constantemente, não para. E é um músculo estriado, né, cardíaco. O tamanho aproximado com um punho fechado. Então, nosso coração é praticamente um punho fechado. Assim, sua camada muscular é chamada de miocárdio e é revestida pelas delgadas camadas do tecido conjuntivo, denominada de endocárdio. Extremamente, na parte exterior, na parte fora dele, tem o epicárdio. Seu suprimento sanguíneo provém através de coronárias, né? E se oclui através de interrupção sanguínea, provém dessas coronárias também. Esse fluxo sanguíneo através da parte do miocárdio, levando à morte por isquemia, se o fenômeno é conhecido como infarto agudo do miocárdio. Então, muitas vezes acontece o infarto pela parte isquêmica, que faz com que haja uma interrupção de sangue nesse local. Então vem o infarto agudo do miocárdio. Por isso que a vítima tem uma aceleração de sua respiração e que a respiração trabalha juntamente com o coração. Uma parede chamada de septo que separa o coração de um lado direito e o outro do lado esquerdo, né? Não apresenta comunicação direta entre si. Cada lado apresenta uma câmara superior, né, chamada de átrio, e uma câmara inferior chamada de ventrículo. Por isso tem átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, a camada superior, átrio, inferior, ventrículo. Que fala com que tem que o sangue bombeie e faça a circulação sistêmica pulmonar. Como você vê nessa figura, temos todas as situações da entrada e saída do coração. Os vasos sanguíneos, eles são divididos em artérias, arteriolas, capilares, veias e vênulas. Arteriolas e vênulas são pequenos capilares e são pequenas artérias. As artérias são vasos que levam o sangue do coração pela circulação pulmonar ou sistêmica. A principal artéria do organismo nosso é a artéria aorta, que se origina do ventrículo esquerdo. Ele sai com sangue oxigenado pelo ventrículo esquerdo, faz a movimentação, jogando esse sangue diretamente nessa artéria. Ele termina no abdômen, aonde se bifurca, né, faz a sua bifurcação nas artérias ilíacas, e é comum os membros inferiores. Isso que ele faz essa irrigação, ela deixa esse sangue descer, ele vem oxigenado para toda a parte inferior.
A aorta tem origem em ramos praticamente em toda parte do corpo. A artéria pulmonar origina os ventrículos direitos. Ele se bifurca em ramo direito e o ramo esquerdo e segue para os respectivos pulmões. Enquanto a artéria, a aorta, né, ela leva o sangue oxigenado da artéria arterial para abastecer todas as células do organismo, e a artéria pulmonar leva o sangue pobre em oxigênio, né, para fazer a hematose, a troca, né, do sangue não oxigenado com sangue oxigenado lá no pulmão. Visto na figura, temos aí a carótida comum, né, subclávia, artéria aorta, que sai ali do coração, mandando o sangue todo oxigenado para toda a parte do corpo, e ela desce, vendo ali a axilar, braquial, artéria abdominal, a ulnar, a ilíaca comum, né, a radial, que vai no braço, nos braços, a femoral e a tibial posterior. Então ela desce de lá da comum, carótida comum, até a tibial posterior. Arteriolas são bifurcando e se ramificando, que formam as arteriolas, que são mais vasos arteriais de menor calibre antes de chegar aos capilares. Então possui para sua parte suas paredes músculo liso, que corresponde aos estímulos nervosos, e endócrino contraindo e relaxando, fazendo a contração e relaxamento dela. Sua contração diminui o calibre do vaso e é conhecida como vasoconstrição. Isso sentimos muito quando sentimos frio ou quando recebemos algum material gelado na nossa pele, ela faz esse vasoconstrição. O seu relaxamento aumenta seu calibre, que é conhecido como vasodilatação. Esse relaxamento faz com uma vasodilatação, como se estivesse esquentando essa região. Os capilares são vasos sanguíneos de menor calibre da sua parede, que é apenas uma camada celular expressa. Estão distribuídos por toda a parte do corpo, formando uma rede que está no íntimo contato das suas células. Sua parede fina permite que haja a troca de substâncias entre as células do tecido e o sangue. O oxigênio e os nutrientes são liberados para as células, por sua vez se desfazem do dióxido de carbono e os resíduos metabólicos. Como vocês estão vendo na figura, o vaso sanguíneo, a troca fazendo a hematose, a troca de oxigênio, os glóbulos vermelhos e as células do tecido do nosso corpo. As veias são divididas, né, percorre todo o tecido e capilares se agrupam formando as veias de calibre menores chamadas de válvulas. As válvulas vão se agrupando em veias cada vez mais calibrosas e finalmente desemboca em uma das duas veias que chamamos de cavas. A cava superior drena todo o sangue venoso da metade superior do corpo, e a veia cava inferior ambas desembocam no átrio direito. Então, as veias pulmonares, elas drenam o sangue recém-oxigenado dos pulmões, e o átrio esquerdo, portanto, apesar de veias, transportam seu sangue arterial. A pressão no interior das veias é bastante inferior, né, à pressão arterial. Por isso, enquanto o sangramento arterial se faz muito abundante em jatos, os venoso ou derramamento de sangue
ou extravasamento de sangue em veias, né, se faz parte de quantidade, como fosse uma torneira abrindo de quantidade de líquido que está saindo, que é o sangue. A infusão dos medicamentos e soluções se faz através de catéter impulsionado pelo interior das nossas veias. Visto aí na figura, né, temos aí, ó, a jugular interna, a veia subcrávea, as veias cava superior, a axilar, né, a cefálica, a veia cava inferior, a ilíaca comum, a femoral e as pontes de safena, que chamamos de safenas magnas. Vamos falar agora um pouco da pressão arterial, né, que é a pressão arterial no interior, que é a pressão no interior das artérias, dependente da força desenvolvida pela sístole ventricular e o volume sanguíneo e da resistência oferecida pelas próprias artérias. O sangue sempre se encontra dentro das artérias. Essa pressão se encontra no sangue um valor mínimo ou basal durante a diástole ventricular. Quando o ventrículo esquerdo se contrai, ele injeta uma quantidade de sangue dentro da circulação sistêmica através da artéria aorta. Então vai o sangue oxigenado, causando assim uma elevação da pressão basal. Ao valor da pressão basal da artéria, chamada de pressão arterial diastólica, ou mínima, né? Ou relaxamento, ou o valor máximo ou pico de pressão máxima chamamos de pressão arterial sistológica ou sistólica, que é o máximo de pressão existente, certo? Onde a gente, quando vai verificar a pressão, é as primeiras batidas que dá no coração, né? Nessa artéria. Então a pressão arterial é medida em milímetros, com o auxílio do esfigmonomômetro, que é aquele material que aperta o braço, né? E o estetoscópio, onde colocamos para escutar as primeiras batidas dessa artéria, que são os valores normais, né? Geralmente no adulto é 120 a pressão sistólica e a mínima é 80, que é a pressão sistólica. Esses são os parâmetros normais do ser humano. O pulso são a variação de pressão dentro das artérias durante o ciclo cardíaco. Estamos falando agora em relação ao nosso pulso, né, que produz uma onda de pressão que se pode ser sentida em um impulso à palpação. É quando a gente vai verificar com os dois dedos, verificar se você tem pulso ou não, ou na parte radial ou na parte carotídea, né, região carótida. Então, que produz essas ondas, onde os locais do corpo podem apalpar essas pulsações, que são artérias calibrosas que se encaixam, que estão próximo à superfície cutânea, né? O pulso carotídeo no pescoço ou na femoral são mais calibrosos, né? O radial, o pulso braquial, o pulso axilar, não são alguns locais, o pulso pedioso, o pulso do pé, são alguns locais onde verifica a pulsação, né? Possui característica de grande intensidade, de frequência e de ritmos reguláveis ou irregular, se a vítima tem alguma alteração disso. Por isso que nessa imagem aí, né, vimos aí os ponto de pulso temporal, esse ponto de pulso carotídeo na carótida, esse ponto de pulso é onde a gente verificamos muito esse carotídeo, o ponto de pulso braquial, tá vendo aí também o radial, que fica na região da mão, a gente localiza assim o dedo polegar, né, até a situação localizada lateralmente no osso radial. É o femoral e o dorsal.
que é no pé. O sistema musculoesquelético é um sistema de forma, que forma um movimento e postura de alguma forma ou de outra causa de lesões, né? Vamos entrar agora no sistema ósseo musculoesquelético. Vamos falar um pouco dos músculos, que são formados por um tecido especial que possui a capacidade de contrair quando estimulado. O músculo, quando você estimula ele, ele contrai. Todo movimento do corpo em atividade é um movimento muscular involuntário, ou melhor, um movimento voluntário. Você pode dizer que não vai mexer essa região do músculo. Onde você, se for andar, você diz, eu vou andar. Se você parar, vai ficar parado. Você estimular ele, ele faz a contração, faz que você faça essa movimentação. É um músculo de movimentos invisíveis a olho nu, né, e contrai em relação aos vasos sanguíneos. Existem 3 tipos de músculo no corpo humano, que são os músculos esqueléticos, os músculos lisos e o músculo cardíaco. E já falamos anteriormente que é o músculo do coração. Cada tipo tem a característica própria que desempenha funções distintas. Estamos vendo aí nessa imagem cada região que temos em relação à situação muscular, né? Tem o músculo frontal, parietal, nasal, temporal, né? Tem alguns músculos, vou falar sobre alguns músculos anteriores e posteriores do joelho, da perna, né? O músculo dorsal, então região anterior do joelho, posterior da perna, tem uma região antebraquial, na região também uma região lateral e região púbica. Então temos vários tipos para vocês terem noções de musculaturas que a gente tem na parte do corpo. O músculo esquelético são denominados, como o próprio nome diz, né? Estão ligados a um osso esquelético. Então os músculos esqueléticos a um esqueleto, uma parte óssea, são chamados de músculos voluntários, e por serem voluntários e de músculos extraídos por parte de estriações visto ao microscópio. Só é visto em relação ao microscópio. Áreas específicas do cérebro enviam em suas ordens através dos músculos estímulo nervoso, que seguem pela medula espinhal e pelos nervos periféricos, até chegarem ao músculo que se contrai ou relaxam, depende do tipo de músculo desejado. Todo músculo corporal ele resulta de uma contração ou de um relaxamento esquelético. Os músculos estão ligados através de dos ossos e de tecido fibroso espesso, que são chamados de tendões. A carne, que se faz parte da alimentação habitual do ser humano, são os músculos dos animais, que possuem uma estrutura e uma função semelhante aos dos humanos. Os músculos lisos não apresentam estriações, são os músculos involuntários, por ser uma atividade independente do sistema nervoso central. Consciente estão os músculos que respondem sob o controle do sistema nervoso autônomo. São encontrados na parede da maioria dos órgãos tubulares do organismo, como os tubos digestivos, o túbulo urinário, os vasos sanguíneos e os bronquíolos. A contração e o relaxamento dessa musculatura ou desse músculo altera o calibre dos órgãos tubulares influídos. Assim, o fluxo da substância através da luz, que é uma parte oca do órgão, falamos assim do coração. As suas funções são assim responsáveis pela vasoconstrição e a vasodilatação. Os vasos sanguíneos e também pela motilidade
gastrointestinal que promovem a progressão do bolo alimentar através do tubo digestivo. O ser humano possui qualquer comando voluntário sobre esses músculos. Eu não falei da parte oca do órgão, falei coração, mas não falei em relação ao músculo. O coração ele é uma parte oca e é um órgão involuntário, certo? Como vamos falar agora do músculo cardíaco, que é especial, ele possui estriações, mas é involuntário, igual ao nosso coração, ele é involuntário. Este está presente nele, no coração. A massa muscular cardíaca, né, recebe o nome de miocárdio, que é responsável pela função do bombeamento do coração. Temos vários tipos aí do músculo esquelético, né? Temos eles aí nas imagens para vocês verem tanto de musculatura que a gente tem da parte frontal até a parte tibial posterior, né? Temos aí occipitais e ângulos escapulares, né? Deltoide, toda a parte muscular que temos nessa imagem aí em relação ao tríceps, né? Temos o grande dorsal, temos uma parte do grande redondo, a bíceps femoral, temos o sonar, né? Sonhar, o tendão de Aquiles, são essa parte desses músculos. Vamos agora para a parte óssea. Os ossos estão unidos, formando uma estrutura que, além de manter a forma corporal, permite a movimentação. Então, o corpo humano possui 206 ossos. O esqueleto fornece uma proteção dos órgãos internos do organismo. Então, ainda existe estudo e encontrando mais ossos na nossa parte do corpo humano. O encéfalo situa-se dentro do crânio, né? Os pulmões, o coração e os grandes vasos dentro do tórax. A parte da região abdominal, como o fígado e o baço, ele se encontra no quadril costal inferior, que são os últimos arcos costais. A medula espinhal, ele se aloja no interior da coluna vertebral. Os ossos são estruturas vivas, como qualquer órgão do corpo humano, possui vascularização e inervação e depende também da oxigenação dos nutrientes e da sobrevivência. Todos os ossos possuem uma camada externa chamada córtice, camada cortical, uma camada interna chamada de medula, que a gente chama de camada medular. O córtice é rígido e devido a depósito de cálcios. A medula óssea é macia e é responsável pela produção das hemácias e das plaquetas e por alguns tipos de leucócitos. E desta camada se faz parte a transplante da medula óssea. O osso cresce durante a infância e adolescência. Na criança, o osso são mais flexíveis, portanto, uma tendência menor às fraturas. Elas são muito fracas, então se ela tiver uma queda, se fratura o osso muito facilmente. Somente na idade adulta adquire a sua rigidez final. Então temos uma classificação deles que pode ser dos tipos, 4 tipos que são longos, né, que são comprimidos, comprimento maior que a largura e espessura. Exemplo, o fêmur, o rádio, a una, as falanges, né? Possui uma parte média longa, que a chamamos de diáfise, e as extremidades chamamos de epífise. Na criança existe uma camada entre a epífise e a diáfise chamada de placa epifisária, né? Responsável pelo crescimento do comprimento do osso. O curto
comprimento, largura e espessura aproximadamente igual de um osso do carpo, que é um osso da mão. Os chatos têm comprimentos e largura que equivale e predomina a estrutura, que são as escápulas, essa parte de trás que temos aqui na movimentação. E irregulares são ossos da base do crânio, são ossos totalmente irregulares. Aqui temos aqui uma imagem que fala sobre o crânio, a parte maxilar, que é a parte superior, maxilar superior, maxilar inferior, que a gente chamamos de mandíbula, né? Temos as clavículas em relação à articulação do ombro, temos as escápulas, os externos, os ossos do húmero, né? Estão falando no plural pelo fato de ser tanto de um lado direito ou esquerdo, articulação do cotovelo, temos rádio, una, né? Vértebras, pelve, o sacro, né? Carpo, metacarpo, falange, né? O fêmur, temos a tíbia, temos a fíbula, temos a patela, a articulação do joelho, o taço, metatarso e as falanges do dedo do pé. Então, a parte do esqueleto axial é formado por cabeça e tronco. O esqueleto appendicular é formado pelos membros e sua cintura da ligação com o esqueleto axial. O crânio, a cabeça tem o crânio, que é uma caixa, né, a caixa óssea rígida, que protege o encéfalo e possui orifício da saída para os nervos cranianos e para a medula espinhal, e fornece abrigo a outros órgãos do sentido, como olhos, orelhas internas, né, que são os órgãos da audição. É composto de vários órgãos que formam junturas imóveis, e sua parte superior e convexa recebe a denominação de calvária, e a sua parte interior denominada de base do crânio, que são os ossos pares, né, parietais, que são essa parte lateral, temporais, né, que são essa parte lateral, as partes ímpares, que são só né, que as parietais e temporais são lado direito e lado esquerdo. As ímpares tem a parte frontal, essa parte frontal, né, occipital, que é essa parte de trás, etimoide, que fica na parte lateral, e esfenoide, como está sendo visto aí na figura, toda a parte frontal, parietal, esfenoide, nasal, que a gente também fala do nariz, né, parte nasal, que falamos sobre septo, zigomático, que a gente fala sobre a maçã do rosto, né, o maxilar superior, né, o occipital, temporal e a parte da mandíbula, que é o maxilar inferior, chamando de mandíbula, né. A face é composta basicamente de ossos fundidos e o osso móvel, que é a cabeça, né, o osso móvel da cabeça, que é a mandíbula, né, essa parte de baixo da boca, responsável pela mastigação. Localiza a face e a cavidade onde se abrigam os órgãos do sentido do paladar, do olfato e da visão. As cavidades nos quais se abrigam os olhos são chamadas de orbitais e são formadas por parte de vários ossos do crânio e da face. O nariz é composto dos ossos nasais, né, e sua maior parte do tecido cartilaginoso. Os dentes se implantam na maxilas, né, e mandíbulas. A fratura dos ossos da face pode levar a uma hemorragia grave, severa, e trazendo também assim a obstrução de vias aéreas. As partes pares são os nasais, né, os lacrimais, os cornetos e zigomáticos, os palatinos e obstrução, e os palatinos e os maxilares. Já os inferiores temos os móveis e fômea e as mandíbulas.
como vocês estão vendo aí a região da parte óssea frontal. É visto, ó, é uma parte vista anterior do crânio, né, do adulto, mostrando relevos superficiais do lado direito e os forames, fossas e cavidade do lado esquerdo. O tronco é a coluna vertebral, né, ele se divide em coluna vertebral, cervical e torácica. A coluna vertebral é um eixo principal da sustentação do corpo humano, é composto de 33 ossos chamados de vértebras e dividida em 5 regiões. A cervical são 7 vértebras localizadas no pescoço, suas fraturas são muito importantes, que faz com que haja imobilização da coluna vertebral e abordada junto às vias aéreas, né? E na avaliação do exame primário para verificar se ela não tem fraturas. A torácicas e também nas vias aéreas a gente verifica se também se não está obstruídas. A região torácica são compostas de 12 vértebras na parte superior do tronco. Em cada vértebra da vértebra torácica se insere por um par de costelas. Também se divide o tronco na lombar, sacral e coxígena, né? A lombar é composto de 5 vértebras. Na parte inferior do tronco são mais frequentes dores das costas, né, conhecidas como lombalgias, referidas por leigos como dores no rins. E o sacral são 5 vértebras fundidas, né, no osso sacro, está firmemente unidas com ossos ilíacos através das articulações sacro-ilíaca e faz parte da pelve óssea. E a coxígena, composto de 4 vértebras fundidas, né, formando o cóccix. É o final da coluna vertebral e pode ser fraturadas quando você há uma queda, né, de uma certa altura, a vítima cair sentada, que faz a fratura nessa parte óssea. Como vocês estão vendo aí, a separação do dorso da coluna vertebral, né, lá da parte das vértebras cervicais, que são 7, né, as vértebras torácicas, as vértebras lombares e o osso sacral. Então se diz aí, ó, os discos também, elas são divididas a coluna como os disco invertebral, né, foram coloridas em azul, né, na parte vista anterior. E aqui está uma coluna vertebral vista no dorso, e a coluna vertebral quando é vista na parte lateral. Você vê os discos intervertebrais formados aí em parte azul, que então você vê visto lateralmente. E o formato dele tem que ser nessa vista uma curvilínea. O tórax, a camada torácica, ela é feita por 12 pares de costela que se originam pelas vértebras torácicas, posteriormente se articulam com os ossos do externo anteriormente, na parte da frente, né? Os 7 pares de costela que se articulam com o externo diretamente através de pontes de cartilagem que são chamados de costelas verdadeiras, né? Seguintes 3 pares de costelas que se articulam a uma estrutura cartilaginosa comum, como se articulam com o externo, e são chamados de costelas falsas. Os 2 últimos pares são chamados de flutuantes, por se articularem com o externo. O osso externo é dividido em 3 partes. O manúbrio, né, que é essa parte de cima, é o posterior, superior, que fica na parte superior, juntamente com a clavícula. O corpo, através do qual chamamos de mediastino, né, e o apêndice tifoide, que sentido de grandes se encontra lá no epigástrico. É a última ponta
do manúbrio, do externo. Desse jeito, como vocês estão vendo na figura, tem uma parte de cartilagem costal, aí vem o manúbrio, o ângulo, né, do externo, depois vem o corpo e com isso o apêndice cifoide, que é a última ponta desse arco. Esse lateralizado são os arcos costais. O esqueleto apendicular são divididos de membros superiores e um par de membros inferiores que se unam. O esqueleto axial através de uma cintura escapular e uma cintura pélvica, respectivamente. Os membros superiores é uma porção proximal superior que chamamos de cintura escapular e promove uma ligação superior com o esqueleto axial. É composta pelas escápulas e cravículas. As cravículas são suporte de membros superiores, sua porção medial insere firmemente ao externo e sua porção lateral se articula com o crânio da escápula. A escápula é um osso volumoso, rodeado de forte musculatura, que mantém fixo o dorso. O húmero é o osso do braço, né, que se articula com o cotovelo e com os dois ossos do antebraço, que é o rádio e una. O punho é a região onde se articula os ossos do antebraço, né, e da mão. A mão é dividida em 3 partes, que é a parte do carpo, composto de 8 ossos, metacarpo, composto de 5 ossos, e o dedo ou quirodátilos, que são compostos de 14 ossos e falanges. Essa é a parte que vocês estão vendo aí na imagem, são a articulação externo clavicular, né? Tem uma parte do acrômio, né, que é a junção da clavícula com a escápula e a clavícula, né? Chamar essa aí a parte acromial, e a articulação ao aglomerado, o húmero e a escápula. Esses são os dedos da mãe, são os quirodátilos. Essa é a una, acima deles você vê os carpo e metacarpo, né? E temos os dedos que começam lá, polegar, indicador, longo, anular e mínimo, que chamamos de quirodátilos. Eles são divididos em 3 falanges ali: proximal, medial e axilar. Os membros inferiores é a porção dos membros inferiores chamando de cintura escapular, ou quadril, ou pelve óssea. O quadril é formado pela junção dos ossos ilíacos, isquio e púbicos. Além da articulação sacra e ilíaca posterior, o quadril apresenta anteriormente a sínfise púbica, né? Essa parte da frente, que ela é a junção dos 2 ossos púbicos. O quadril é uma estrutura rígida, estável e é protegida pelos ligamentos fortes. Para ser fraturado requer traumatismo de grande energia. É um traumatismo muito grave, de grande importância, de grande força. A cavidade onde a cabeça femoral se articula com o quadril, que chamamos de acetábulo. O fêmur se localiza-se na coxa, e o maior osso do corpo humano, que era chamado maior osso do corpo humano, se articula superiormente com o quadril e inferiormente com os ossos da perna, tíbia e fíbula, chamados de joelho, que chamamos de joelho. Anteriormente, a articulação dos joelhos, que é um osso chamado de patela, que se situa dentro do tendão da incisão do quadríceps femoral e se protege pela articulação do joelho contra traumatismo. O osso da perna se articula com o pé, que é a região chamada de tornozelo. O local frequente de lesões: o pé é dividido entre 3 partes, que é o taço, né? São pares
são 7 ossos pares, o metatarso são 5 ossos e o pododáctilos, que são os artelhos, que pares, são 15 ossos pares. Então, você visto aí a parte da popularmente, o pessoal falando de bacia, mas a parte da cintura pélvica, que tem uma parte ilíaca, né? Aqui a parte sacral, embaixo o cóccix, o acetábulo é a junção, temos aqui a sínfise púbica, né? Temos aqui o quadril, o íleo, o púbis e o isquio. E ali está protuberância isquiádica.